Professora Rose Venceslau Meireles, mestre e doutora em Direito Civil, professora adjunta do Direito Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Agradeço imensamente ao Instituto Brasileiro de Direito Civil, na pessoa novamente do professor Gustavo Tepedino, e que me honrou com esse tema, que vocês devem ter percebido, as anteriores todas trataram desse tema um pouco, significa então que ele deve ser muito importante, né? Existem fundamentos constitucionais para a revisão da legítima no Brasil? Essa é a pergunta. E, pensando inicialmente sobre como responder essa pergunta, estava lendo esse livro, Bilhões e Bilhões, um livro antigo, né? E já no último capítulo, nas reflexões sobre a vida e a morte, já refletindo sobre a morte, o título do capítulo é No Vale da Sombra. O autor começa com esse trecho até um pouco chocante. Já encarei a morte 6 vezes. Quase um gato, né? 6 vezes a morte desviou o seu olhar e deixou passar. É claro que ela vai acabar me levando, como faz com todos nós. É só uma questão de quando e como. A vida é finita, né? A morte é o fim da linha, mas não para a pessoa que vive em sociedade, porque existem titularidades que objetivamente, subjetivamente são transmissíveis, e aí então temos o nosso direito hereditário, que, apesar de a morte ser um fato natural, o direito sucessório ele decorre de escolhas do legislador. E aí é por isso que nós estamos aqui para debater se existem fundamentos constitucionais para a revisão da legítima no Brasil. Qual seria, então, o espaço de discricionariedade do legislador? Inicialmente, eu queria trazer para todos aqui, até porque temos alunos de graduação, enfim, um público muito diferenciado, quais são os pilares do direito sucessório brasileiro. Nosso direito se baseia em 3 pilares, principalmente. A liberdade de testar, permitindo que a pessoa disponha de seus bens para depois da morte, o que representa um aspecto da autonomia privada patrimonial, uma ideia de livre circulação de bens. Ao mesmo tempo, essa autonomia, como a autonomia em geral, encontra alguns limites, e seu limite dentro do direito sucessório principal é a intangibilidade da legítima, ou seja, existe uma parte da herança que cabe a determinados herdeiros, mesmo contra a vontade do autor da herança. E, é claro, como o direito à herança é um direito constitucional, um direito fundamental, e essa liberdade é uma faculdade, é possível que a pessoa não faça testamento, ou, se ele fez testamento, ele seja ineficaz, então há que se ter destinatários do patrimônio. Então, daí a supletividade da legítima, chamando, então, herdeiros legais para suprir a eventual ausência da vontade testamentária. Então, já que a gente está falando da revisão da legítima, é importante, né, seguindo a linha também que foi colocada anteriormente, trabalhar a estrutura e a função do Instituto. O que é a legítima? Do que estamos falando? A legítima corresponde à metade da herança, e ela é calculada segundo os bens existentes no momento da abertura da sucessão, descontadas as dívidas e os débitos de funerária, e acrescido dos bens que eventualmente tenham sido objeto de antecipação da herança. É disso que estamos falando. E os beneficiários? Os beneficiários da legítima são os chamados herdeiros necessários, e eu coloquei aqui como marcos o Código de 16 e o Código de 2002, para a gente acompanhar,
que no Código de 16, os herdeiros necessários eram os descendentes e os ascendentes, também na legislação anterior ao Código de 16 era assim, e a mudança se deu com o Código de 2002, que incluiu o cônjuge expressamente como herdeiro necessário, como a gente viu toda a discussão aqui com a professora Ana Luísa, e a discussão que temos sobre qual é a qualificação do companheiro dentro da sucessão. Então, é evidente que toda essa discussão sobre a revisão da legítima, ela se acirrou ainda mais com a inclusão do cônjuge como herdeiro necessário. E aí, então, fui pesquisar por que o Código de 2002 trouxe o cônjuge como herdeiro necessário. E na exposição de motivos, há uma justificativa breve, em que, como vocês podem ler aqui nesse trecho, entendeu-se que, como houve a mudança do regime legal de bens da comunhão universal para a comunhão parcial, o cônjuge teria que ser compensado de alguma forma. Então, foi uma espécie realmente de compensação. Tirou-se um direito dali e se colocou um direito acolá. Não teve nenhuma discussão mais profunda, pelo menos não que eu tenha chegado a conhecer dentro da exposição de motivos do Código de 2002. Então, sabendo o que é essa legítima que a gente está pensando aqui em revisitar, precisamos também compreender um pouco para que serve ela. Não tem como pensar em rever a legítima sem pensar também um pouco sobre para que serve essa legítima, qual é a função da legítima. E aí também fui lá atrás, em Clóvis de Bevilacqua, que já trouxe os dois elementos principais da sucessão do direito hereditário. Um elemento individual, centrado na propriedade, que hoje atualizaria para titularidades, e um elemento social, que é a proteção da família. Então, a gente fica nesses dois elementos que vão ser compatibilizados aí na sucessão. Mas se essa legítima, ela se pauta nesse elemento social, a família, quando Bevilacqua se manifestou nesse sentido, que família era essa? Aí, enquanto eu estava fazendo a palestra, encontrei o quê? Essa foto. Não sei se vocês vão conseguir identificar a minha pessoa nessa foto, mas é uma foto antes da Constituição de 88, da minha família. Tem um laser aqui que ela me falou, mas eu não sei. Aqui deve ser aqui. Olha, essa aqui é a minha avó, gente. Minha avó teve 13 filhos, um casamento único, indissolúvel, né? Identificou, professor? Pois é. Não mudei nada, gente, não mudei nada. Então, essa família é a família da pré-Constituição de 88, aquela família una, a sucessão que vai transmitir aqueles bens que vão continuar na família, aquela ideia de continuidade da família. Mas a nossa família mudou um pouco. E aí eu peguei esse infográfico de 2017, não está tão atualizado, mas traz algumas das falas que foram colocadas aqui. Principalmente a preocupação com as famílias recompostas, famílias que se refazem e patrimônios que vão se imbricando num tear aí de patrimônios, e isso faz toda a diferença para o direito sucessório. A família hoje não é mais a família de antes. E também a legítima, os bens, as titularidades, aquilo que sobrevive à morte, também não é a mesma coisa. Provavelmente, lá no Código de 16, a gente pensasse na propriedade imobiliária, e, atualmente, a gente tem novos bens, a gente tem um mundo conectado, cada vez mais as pessoas internacionalizam o seu próprio patrimônio, se pensa especialmente na contratualização na seara das empresas, porque a morte da pessoa não pode significar a morte da empresa, isso vai totalmente contra a função social da empresa. Então, todas essas transformações nos trazem
até o dia de hoje para pensar na revisão da legítima. Se os elementos principais, né, do direito hereditário, o elemento individual, as titularidades, se o elemento social também mudou, a família mudou, como é que a gente pode falar na mesma legítima? Então, eu organizei da seguinte forma: a revisão quantitativa, revisão subjetiva e qualitativa. A revisão quantitativa nos levaria a pensar: podemos acabar com a legítima? Podemos reduzir a cota ou aumentar a cota? A revisão subjetiva, que também muito foi falado aqui, quem são os herdeiros necessários? Podemos ampliar, podemos reduzir? E qual o valor ou valores que essa legítima pretende atender? Uma curiosidade que também, pesquisando para a palestra, foi que eu sabia, mas eu tinha esquecido, né? Então, relendo novamente, verifiquei o seguinte: o Código de 16, porque a gente pensa que essa é uma discussão super nova, né? Mas no Código de 16, no trâmite, quando ele saiu da Câmara e foi para o Senado mudou tudo, acabou com a legítima. E aí, depois, quando voltou para a Câmara, a legítima voltou. Eu até anotei aqui, foram 46 votos a 76. Então, nem foi de goleada, né? Foi mais ou menos equilibrado. Então, já havia uma preocupação muito grande com a ideia da liberdade e uma preocupação da legítima restringir a liberdade individual. Mas o que pesou naquele momento? A proteção superior da família. Não é a família que a gente entende hoje, mas a família instituição, mas que pesou naquele momento. E hoje, como é que a gente vai enxergar essa legítima? E aí eu trouxe um trecho do professor Pietro Perlingieri, que demonstra muito bem um limite claro a essa discricionariedade do legislador. Se é o legislador que aqui se falou muito em reforma legislativa, temos que mudar as leis e tal. Então, se o legislador ele vai atuar nessas modificações, como que vamos limitar essa atuação normativa? E aí, então, o Pietro Perlingieri afirma que essa discricionariedade normativa encontra um forte limite nos valores fundamentais da Carta Constitucional, e, em particular, ao dever de solidariedade familiar. Apesar de estar se referindo ao ordenamento italiano, o nosso ordenamento também tem o dever de solidariedade, que hoje também foi muito falado aqui nesse congresso. Então, essas palavras vão ser um norte para que a gente possa pensar nesse formato de revisão da legítima. E aí, aquele primeiro aspecto, que seria a revisão quantitativa da legítima, o que eu fiquei pensando principalmente? Será que a gente pode acabar, explodir com a legítima? Está todo mundo criticando, vamos acabar com a legítima. E aí eu fui, muito modestamente, lendo a Constituição, pensando se a Constituição, nos termos que o Perlingieri tinha afirmado, traz esse dever de solidariedade como um limite à autonomia do legislador. O artigo 1º, inciso 3º da Constituição, como todos sabem, traz o princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, também a solidariedade, já que a solidariedade é um dos corolários da dignidade. Ao mesmo tempo, o artigo 3º, inciso 1º, prevê que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. E quem é essa família que a gente está falando? A família é a base da sociedade. Então, se a gente tem como objetivo a construção de uma sociedade solidária, a nossa família também é solidária. Pelo menos esse é, então, um valor fundamental da nossa Constituição. Então, essa solidariedade, ela aparece não como um dever moral, como uma obrigação, um dever de solidariedade.
Solidariedade social, solidariedade familiar e, por que não, falar em solidariedade plurifamiliar, porque a gente não está falando de um modelo único de família, em um sem modelo de família, a gente não tem modelo familiar. E aí, sendo assim, né, se existe esse dever de solidariedade plurifamiliar, como é que a gente vai retirar a legítima ou ressignificar a legítima? E aí eu pensei aqui em 3 pontos. Primeiro, a ideia de que há uma necessidade social de uma solidariedade obrigatória entre os familiares mais próximos. Isso seria uma forma de proteção da própria família, não da família como uma instituição, mas de proteção dos interesses individuais mesmo das pessoas que compõem o núcleo familiar. Um segundo ponto que eu pensei é que a legítima teria ainda uma função indispensável para evitar um abuso da liberdade de testar, né? Se a gente fala em abuso de direito, em abuso no âmbito contratual, por que não falar em abuso da liberdade de testar? E também, isso assim, aparece naquela citação do professor Perlingieri, que me fez refletir muito, é a questão do dever de assistência. Se existe um dever de assistência em vida, e por que não espalhar esse dever de assistência após a morte através dessa reserva? Então, com isso, penso que seria contrário a esse dever de solidariedade familiar acabar com a legítima, mas não há nenhum impedimento para modificar a cota que seria destinada a esses herdeiros necessários. Um segundo aspecto que a gente tem que tratar é a revisão subjetiva da legítima, que veio aí acalorada em função do cônjuge e o companheiro como herdeiros necessários. E aí, de novo, lá na Constituição, eu fui em busca de algum fundamento que pudesse trazer aqui, olhando para esses dispositivos, artigo 227, caput, o dever de proteção é da família, da sociedade e do Estado em relação à criança, ao adolescente e ao jovem. Em relação ao artigo 229, a gente tem o dever de assistência mútua entre pais e filhos. Filhos menores ou dependentes, vamos colocar assim, e os pais idosos. E ainda o artigo 230, que prevê um dever de assistência ao idoso. Então, eu pensei em trazer isso como uma espécie de núcleo duro, em que a discricionariedade do legislador não pudesse atingir dentro dessa proteção da reserva hereditária, né? Seriam as crianças, os adolescentes, os jovens, aqueles que dependem dos pais e os idosos, inclusive nas relações entre cônjuges, né? Os cônjuges e companheiros, eles têm uma relação de total autonomia, né, de liberdade. As relações conjugais são livres, elas são disponíveis, né? Hoje você a gente casa hoje, amanhã a gente divorcia, então isso é uma liberdade total. Diante disso, não enxergo na Constituição um óbice para que se retire o cônjuge ou o companheiro como herdeiros necessários. Eles pode ser uma política legislativa incluí-los, mas não há uma obrigatoriedade, não seria inconstitucional retirar o cônjuge ou o companheiro. Penso que não. Ao mesmo tempo, o que eu queria também trazer para refletir com vocês? Os filhos, eles são iguais, tenho lido algumas coisas que procuram trazer critérios mais concretos, né? Como a professora Ana Luísa falou, dar concretude ao direito sucessório, porque a gente está pensando não no sujeito abstrato e no sujeito concreto. Mas, ao mesmo tempo, como trazer isso para compatibilizar com a igualdade dos filhos? Poderiam haver filhos com mais direitos e filhos com menos direitos? Então, isso uma coisa a ser pensada. E também um aspecto assistencial. Será que a função da sucessão é mesmo assistencial, quase como um direito previdenciário privado? A pessoa que é dependente,
ela tem um direito previdenciário. Mas, então, para ter direito sucessório, ela também teria que ser dependente economicamente? Será que essa é a virada do direito sucessório no âmbito da legítima, pelo menos? E, por fim, vou trazer para vocês a questão da revisão qualitativa da legítima. Essa, pelo menos, é uma parte que não depende de mudança legislativa, a meu ver. O que é que eu estou falando? Estou falando que a legítima, ela deve servir a tutelar a solidariedade familiar, e que a família ela vai ser protegida na pessoa dos seus membros. Então, a sucessão, que sempre foi tratada de uma maneira bastante neutra, pode encontrar na partilha, inclusive, da legítima, uma maneira de concretizar os interesses e as necessidades dos indivíduos. Então, aqui, a gente pode fazer com que a liberdade e a solidariedade se encontrem. O testador, ele pode usar o testamento para privilegiar aqueles herdeiros que tenham necessidades especiais. Ou, ao contrário, verificando-se que há um abuso dessa liberdade de testar, por que os herdeiros não podem ir contra a vontade do testador? Então, essa revisão qualitativa da legítima, ela é uma revisão teleológica, que decorre da nossa interpretação segundo os valores da Constituição e a função da própria legítima dentro do nosso ordenamento hoje. Portanto, eu concluo a minha fala entendendo que existem alguns caminhos para que a legítima seja redesenhada, e cada vez que a gente tem muitas famílias aí sendo tuteladas, as tutelas elas acabam ficando mais diferenciadas. Isso é um caminho um pouco difícil, mas estamos aqui para o debate e para a gente conseguir chegar ao final. Então, agradeço muito, muito obrigada. Excelente palestra, Rose. Agora vamos chamar a professora